glórias terei lá nos céus, quando daqui me ausentar. Estarei junto a meu Mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá no céu. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Vem alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Porventura o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Celestes, Cristo nosso Mestre, já nos resgatou. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vem alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Bom dia, meus preciosos irmãos em Cristo. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é falar e ouvir. Você já imaginou, meu precioso, minha preciosa irmã, termos comunhão com Deus, um ser tão soberano, tão único, digno de toda honra e de toda glória, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós podermos ter comunhão com Deus. Agora, o que é comunhão? Comunhão é conversar com, ter comunhão com. Não é? O nosso profeta nos ensina na mensagem de comunhão. Muitas vezes temos uma concepção errada do que é comunhão. Comunhão é ter harmonia. Comunhão é agir como Deus, falar como Deus, sentir Deus, não é? É pensar como Deus, ter uma identificação com Deus, não é? E nós tendo essa sabedoria, discernimento, nós podemos compreender o que é ter comunhão com Deus, porque isso mesmo fala a respeito de uma consideração que temos a um ser superior, a um ser tão supremo, né? Estar em comunhão com Deus é um verdadeiro relacionamento íntimo, profundo, né? Você sabendo que você tem comunhão com o seu Criador, não há o que possa abalar um homem de comunhão com Deus, né? Ter comunhão com Deus, saber que está satisfazendo a vontade dEle, né? Porque a comunhão está baseada em amor, confiança, obediência. Isso é ter comunhão com Deus, não é? Um verdadeiro cristão, ele deve ter comunhão com Deus, é falar e ouvi-lo. Viver em comunhão, meu irmão, é participar da educação contínua, né, que temos na igreja, compartilhando a palavra de Deus, né? Ter comunhão com Deus é orar uns pelos outros, é
é saber que você pode confiar a sua oração quando você ora por um filho, uma filha, esposa ou esposo. Ter comunhão verdadeira com Deus não existe, não há o que possa trazer tanta satisfação e paz, não é? É uma boa conversa. Comunhão com Deus é termos uma boa conversa. O nosso profeta, na mensagem Comunhão, ele fala sobre isso e eu gostaria de compartilhar convosco nesta manhã a respeito dessa palavra comunhão. Vamos ouvir em sua voz o que significa comunhão? E eu creio que você vai ser muito ajudado com essas palavras. Ouça isso, meu irmão. Ouça isso, minha irmã. Commune is to talk to, commune with, something that you can speak to and it'll speak back to you. Amen. Ter comunhão é conversar com, ter comunhão com, uma coisa com que se possa falar e isso falar com você. That's communing. A wafer cannot speak back. So really the real communion is the Holy Spirit. Isso é ter comunhão. Uma hóstia não pode falar, então na realidade a verdadeira comunhão é o Espírito Santo falando. Speaking back. When you ask him, then he speaks back. Quando você pergunta-lhe, então ele fala. Isso é comunhão correta. That is correct communion. This is a memorial to take of his crucifixion and his resurrection, and not a communion. Isso é um memorial, tomar o crucifixo dele e a ressurreição dele, e não uma comunhão. Call it that, but it isn't. Chamamos isso disso, mas não é. It comes from the Catholic Church of taking this wafer as we went through the other day in the Isso veio da Igreja Católica, eu tomar esta hóstia como vimos o outro dia na ordem, order and talking about it on paganism versus Christianity. e falávamos disso em paganismo contra cristianismo. How that this little round wafer is the literal body of Christ. Como que esta pequena hóstia redonda é o corpo literal de Cristo. Agora, a Igreja Católica crê nisso. The Catholic Church believes that. Do you ever notice them pass in the church? They cross themselves, tip their hats and so forth. It isn't the church. Você já notou que ao passarem por uma igreja, eles fazem o sinal da cruz, inclinam o chapéu e assim por diante? It's that wafer in there. Não é a igreja, é aquela hóstia ali dentro. That body that the priest has turned from a wafer to the literal body of Christ. Aquele corpo que o sacerdote transformou de hóstia em corpo literal de Cristo. Where the rats and mice could pack it away. Onde as ratazanas e os ratos poderiam levá-la. Why can't think of Ora, não se pode pensar como civilizado. civil thinking and think that a piece of bread would be a body of the Lord Jesus. It cannot be. E achar que um pedaço de pão é o corpo do Senhor Jesus não pode ser. Communion is to talk and it talks back. Something that you talk to, the very word. Comunhão é conversar e aquilo conversa conosco, algo com que se possa conversar. Commune means to talk to or be associated with something that's talking back to you. And A própria palavra ter comunhão significa conversar com ou estar ligado a algo que conversa com você. God talks back to you. Communion. And it's still bread and wine that we call communion.
e Deus conversa com você, tendo comunhão, e ainda é pão e vinho, que chamamos de comunhão. Vocês notaram isso, meu irmão, minha irmã? Comunhão é ter um relacionamento íntimo com Deus. Você falar e Ele ouvir, você pedir e Ele fazer, você agradecer e Ele ser honrado com a sua gratidão. Isso é ter uma verdadeira comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nesta manhã. Lembre-se disso no decorrer deste dia. Todos nós precisamos estar em comunhão com Deus. Um forte abraço do meu coração para o teu coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, a verdadeira comunhão com Deus é falar e ouvi-lo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que cai no ramo e sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do